Você conhece os episódios banidos de Bob Esponja? Ao longo do desenho, foram desenvolvidos episódios que foram considerados problemáticos, ao ponto de serem banidos ou censurados. Por mais que parecessem inofensivos à primeira vista, alguns desses episódios geraram tantas polêmicas que foram removidos da programação de diversos países. Hoje vamos dar uma olhada em alguns desses episódios que causaram controvérsias e levantaram questionamentos sobre o que realmente é adequado para um desenho animado voltado para crianças. Será que tudo isso foi justificado ou será que algumas dessas decisões foram exageradas? O pervertido. Começamos com um dos episódios mais controversos da série, Crise de Meia-Idade do Sr. Sirigueijo. O que aconteceu aqui? O Sr. Sirigueijo está passando por uma crise de meia-idade. Ele começa a sentir que está ficando velho demais para se divertir, e ao ouvir Bob Esponja e Patrick falando sobre uma festa, ele decide que precisa ir também para se enturmar com a juventude. Até aí tudo bem, certo? Mas a coisa complica quando o Sr. Sirigueijo, não gostando da festa deles, que não parece ser nada emocionante, sugere que ele, Bob Esponja e Patrick façam algo mais radical: o roubo de roupas íntimas. E adivinhe, a casa de onde as roupas são roubadas é nada mais nada menos do que a casa da mãe do próprio Sr. Sirigueijo. Exatamente isso, eles estão roubando as roupas íntimas dela. Imagina o choque que isso causou entre os pais que assistiam e, é claro, esse episódio foi banido em várias partes do mundo devido ao seu tom mais adulto e o tipo de humor inadequado para crianças. No final, o episódio pode ser visto como uma sátira da crise de meia-idade e de como por vezes as pessoas agem de forma impensada quando confrontadas com o envelhecimento. Pais ou casal? Outro episódio que gerou muito debate foi Nana Neném, onde Bob Esponja e Patrick encontram um bebê Vieira abandonado e decidem adotar ele. A questão controversa aqui é que, para a criançada, o episódio sugere que Bob Esponja e Patrick interpretam um casal. Patrick aceita o papel de pai e Bob Esponja o papel de mãe. Essa dinâmica de mãe e pai é engraçada, mas há uma linha fina entre a brincadeira e uma sugestão de que eles estão formando uma relação romântica. Mas, ao refletir sobre isso, podemos ver que o episódio trata de uma forma bem humorada a dinâmica de pais e filhos, abordando a responsabilidade familiar e os estereótipos de gênero. Bob Esponja e Patrick podem ser amigos que atuam juntos como pais de um bebê, sem que haja qualquer implicação romântica. No entanto, a maneira como o episódio foi tratado gerou um desconforto para muitos. Esse episódio foi feito em 2002, quando questões desse tipo eram um tabu, e ainda mais é interessante ver a coragem dos produtores em abordar esse tema e as reações do público da época. Maus tratos aos animais. O que acontece quando um dos personagens de um desenho é forçado a explorar o seu animal de estimação? Esse é o foco de A Grande Corrida dos Caracóis, um episódio onde Bob Esponja assume o papel de treinador autoritário de Gary. Durante o episódio, acontece que ele acaba forçando Gary a treinar de maneira extremamente exaustiva e desgastante. Tudo isso para uma corrida de caracóis. Durante o episódio, é visto grandes ofensas verbais que ele sofre para se manter na corrida, isso sem contar a causar danos físicos no animal, sendo sequelas desse treinamento exagerado. O episódio em si gerou uma enorme polêmica sobre a exploração de animais, mas a moral da história é clara: não maltrate seus animais de estimação. Bob Esponja aprende a lição e corrige seu comportamento. A questão é que, por mais que a mensagem seja educativa, a forma como o episódio abordou o tema foi um pouco desconfortável para muitas famílias. Piadas ofensivas. Em Piadas de Esquilos, Bob Esponja faz uma série de piadas sobre esquilos, um tipo de piada que se assemelha a piadas sobre loiras, que taxam elas de tudo que é errado e ruim. Ele começa a fazer essas piadas na noite de comédia do Siri Cascudo, e isso acaba ofendendo Sandy, sua amiga que é uma esquila. O episódio apresenta uma mensagem importante: Bob Esponja aprende com seus erros e entende que a piada foi de mau gosto. A controvérsia em si surge porque muitos viram
viram nesse episódio uma alegoria para piadas de cunho racista, já que Bob Esponja estava ridicularizando uma espécie que era diferente da dele. A crítica ao capitalismo. A Venda é um episódio onde o Sr. Sirigueijo é tentado por executivos a vender o Siri Cascudo por uma grande quantia de dinheiro. Quando ele aceita, o restaurante vira de cabeça para baixo. Bob Esponja e Lula Molusco se tornam praticamente prisioneiros, e os métodos que eram aplicados ao restaurante mudam. Tudo fica mecanizado e eles acabam usando produtos de baixa qualidade, focando mais no lucro do que na qualidade dos produtos e nos clientes. A crítica direta ao capitalismo e à exploração do trabalho é clara, mas isso não agradou a todos. O episódio foi considerado controverso principalmente por fazer essa crítica, que atinge de forma direta grandes negócios e as corporações. Ambientalismo ou propaganda? No episódio Bob Esponja protesta, Plankton planeja destruir o campo de águas vivas. Isso tudo para construir uma superestrada. E o projeto mostra que isso vai interferir até no Siri Cascudo. Como a proposta parece inevitável, Sr. Sirigueijo fica desesperado, chegando ao ponto de considerar vender a fórmula secreta do hambúrguer de Siri para Plankton. Nisso surgem Bob Esponja e Patrick como bons heróis, fazendo protestos para ajudar o meio ambiente. Só que, de início, a população não abraça a ideia deles. No entanto, as águas-vivas deslocadas invadem o balde de lixo e atacam Plankton, causando caos em toda a fenda do biquíni. Bob Esponja faz um apelo televisivo que une a população. Junto, eles põem abaixo essa ideia de superestrada com uma forte mensagem ambiental. Algo que não deveria ser polêmico, mas alguns acharam que ele era muito hippie ou que trazia um viés político, algo visto como demais para um desenho de crianças. No entanto, ao olhar para o contexto e a moral, podemos perceber que a mensagem sobre a importância de preservar a natureza é sem dúvidas uma lição válida. O pior de todos? Se eu tivesse o poder de escolha de destinar a essa lista o pior episódio, com certeza seria Limonada de Tinta. Esse episódio não é nem um tanto controverso por seu conteúdo, mas ele é simplesmente ruim com força do começo ao fim. Patrick começa a vender limonada. Em um certo momento, após ser assustado por Bob Esponja, Lula Molusco acaba sem querer soltando tinta na limonada de Patrick. Patrick usa esse ingrediente especial e vende como uma limonada preta. O humor central envolve Patrick atormentando Lula Molusco até que ele tinja a limonada. Esse vai para a conta de mais um dos momentos em que Patrick ou Bob atormentam o coitado. Só que dessa vez, ele usa disso para uma vantagem nas vendas, algo que é muito cruel. Em si, não há uma grande lição nesse episódio ou uma mensagem que ele passa, e é por isso que ele é amplamente considerado um dos piores de toda a série. Palavrões em um desenho infantil. Esse episódio ele gerou bastante discussão entre os pais. Em Boca de Marinheiro, Bob Esponja e Patrick começam a usar palavrões após lerem algumas palavras de baixo calão no lixo. Durante a fala deles, os produtores decidiram utilizando sons de golfinho, então as palavras são abafadas. O Sr. Sirigueijo, vendo toda a situação, dá uma lição ensinando a eles sobre o uso de palavrões, criando uma moral valiosa, de que não se deve usar palavras vulgares. Embora o episódio tenha um tema mais adulto, ele tem uma mensagem importante sobre o respeito e educação. A maioria das controvérsias pode ser explicada com uma análise mais profunda das mensagens de cada episódio. Eles trazem críticas, lições valiosas e reflexões sobre a sociedade e o comportamento, mesmo que de forma exagerada ou com sátiras. Isso me fez lembrar os contos antigos, que todos tinham uma moral da história após um conto com elementos fantasiosos. Eles traziam aprendizados que poderiam ser levados ao longo da vida. Mas mesmo assim, vejo que alguns têm total sentido em serem banidos. O episódio que talvez realmente mereça ser banido é o Sr. Sirigueijo em uma crise de meia-idade. Devido a todo o contexto de roubar roupas íntimas, que já é um mega problema, fica ainda mais bizarro quando é descoberto que é a própria mãe dele. Então, o que você acha? Será que a censura nesses episódios foi realmente necessária? Ou talvez o que precisamos é mais reflexão sobre o que estamos assistindo? Recentemente eu
fiz uma análise de como a nova temporada de Bob Esponja reformulou um episódio clássico. Deem uma olhada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo, até lá!